Metade é verdade. Eu posso ver a pé para Maracanã. O quilômetro e meio da minha casa daqui é uma boa caminhadinha. Hoje, com 29 graus aqui no Rio de Janeiro, de vez em quando aqui vem um ventinho, né, que dá uma aliviada na sensação térmica aqui no Rio nesta quinta-feira, mas a temperatura é essa, 29 graus, e ainda vai esquentar mais ao longo do dia, embora haja previsão de chuva ao longo desta quinta-feira. Mas não é mansão não, é a parte que não é verdade, eu não moro em mansão. É um apartamento com 81 metros quadrados, não pode ser mansão, né, Abel Neto? Rafa, você que respira os ares cariocas, como está o sentimento do torcedor tricolor, que vai ter que reverter, perdeu o primeiro jogo? O sentimento verde, branco e grená está em alta. A gente percebe uma torcida muito empolgada para o jogo de hoje, né? Foram 54 mil ingressos vendidos antecipadamente. As novidades do Fluminense. Ganso, não é isso? Ganso é uma delas, né, o Rafa? Ganso é uma delas, volta ao time hoje, normalmente no meio campo, a não ser que o técnico Fernando Diniz surpreenda e resolva deixá-lo no banco, mas aí se for para colocar o John Kennedy, a tendência é que saia o Martinelli, não que saia o Ganso. Então o Ganso está em condições, foi preservado no fim de semana, vai jogar hoje. O Fluminense também tem a volta do Felipe Melo na zaga, na ponta dupla com o Thiago Santos, e a volta do Keno no ataque, compondo lá a trilha ofensiva com o Cano e também com o John Arias. A propósito, o Cano é uma outra arma importante para o Fluminense esta noite, sempre é. Ele tem 86 gols marcados com a camisa tricolor, 50 aqui no Maracanã. Ou seja, a intimidade que o atacante argentino tem com esse estádio é incontestável, e isso pode ser mais um elemento a ajudar o Flu a levantar esse caneco logo mais diante da LDU. Então, Abel e amigos, não dá para a gente fugir muito de uma mala comum. Talvez haja uma dúvida em relação à lateral esquerda. Se o Marcelo estiver relacionado, o Fluminense não divulgou a lista de relacionados para o jogo, ele vai ser titular. Marcelo dificilmente começa um jogo decisivo no banco de reservas. E aí o Diogo Barbosa fica no banco. Se o Marcelo não estiver relacionado, obviamente, o lateral esquerdo será o Diogo Barbosa. Aos poucos da contusão, deve ficar no banco de reservas, é o chamado, quem sabe, Fluminense ideal para o jogo dessa noite. É um time de bola. A Natália, antes da gente falar um pouco mais do jogo de hoje, da escalação, das novidades, da LDU, a Natália Ferrão tem uma dúvida que o Rafa vai nos ajudar. Isso, para saber a condição do gramado. A gente sabe que o Maracanã tem tido uma certa dificuldade ali com o gramado, né? Principalmente na área dos goleiros. Então... Diga, Rafa. Bom, Nath, não sei se a gente consegue com o nosso Bruno dar uma moral aqui para dar esse zoom aqui para o gramado do Maracanã, mas olha só, aparentemente, a preocupação maior é atrás do gol à esquerda das cabines de transmissão e da tribuna de imprensa. Hoje, inclusive, tem nesse momento alguns funcionários trabalhando para dar aquela parada, né? Foi ali que teve aquela grande polêmica do Vasco e Atlético Mineiro do ano passado, e naquele gol foram montados os palcos dos shows que o Maracanã recebeu entre dezembro e janeiro, principalmente no mês de dezembro, né? Ali ainda tem algumas falhas, em especial na pequena área. Mas, no geral, a gente aqui observando de perto, não percebe falhas, percebe o gramado no visual bem interessante, bem tranquilo para o jogo. A temperatura no Rio de Janeiro tem facilitado, porque alternando chuva com sol, segundo os especialistas, eu não sou, eu estou replicando o que eu recebo de informação. Isso é o ideal para o gramado crescer de maneira uniforme. Então a gente vê muita gente aqui trabalhando, como de praxe, para poder deixar o gramado num tapete, e no visual, e olhando de perto, dá até para dizer que a tendência é que o gramado possa ser considerado de qualidade para o jogo dessa noite entre Fluminense e LDU. Eu acho que este aspecto, que eu entendo, normalmente preocupa muito para jogos aqui no Maracanã, mas hoje em especial, eu acho que não vai servir de justificativa para qualquer preocupação, não. Olhando daqui... Parece bom. Tá bonito, né? E a gente viu, o Rafa mostrou, tem o pessoal trabalhando lá no gramado, tomara que esteja um tapete para Fluminense e LDU desfilarem no Maracanã logo mais. Você sabe que eu não gosto muito de fazer comparações. Não gosta? Jogadores atuais hipótese com jogadores antigos. Nunca fez. Mas agora vamos ouvir, viu, amigo Rafa Marques? O Rafael Prats me dizia agora há pouco, e eu concordo com ele. Apesar da diferença física, porque Arias é negro, Romerito não era negro, o Arias pode ser o Romerito dos tempos modernos do Fluminense. Ele jogava muito. E o Arias joga vôlei? Príncipe Romero, das Laranjeiras, jogava muito Romerito. E mais São jogadores diferentes, diferentes, posição. É. Diga, Rafa.
Sim, mesma posição, mesmo setor geográfico do campo, mas jogadores diferentes. O Romerito era o que a gente chamava naquela época de ponta de lança, né? Não era um jogador estático, mas era um jogador de penetração na área. E naquele Fluminense, sem um ponto direito, mas com o ponto esquerda, que era o Tato. Sim, mas o Arias não é um jogador de pisar tanto na área no momento da finalização, ao contrário. Ele é muito mais o arco do que a flecha. Ele é muito mais um construtor. Não é que ele não pisa na área, ele chega na área, evidentemente. Mas ele é muito mais um jogador de levar o time ao ataque, coletivo e individualmente, do que propriamente um jogador de tocar a bola na frente e aparecer como um centroavante, um segundo centroavante, para finalizar. Foi assim que, inclusive, ele fez o gol do título brasileiro de 84, na final contra o Vasco, aqui no velho Maracanã. Parecia, né, um 4-3-3 aquele time do Fluminense, mas era um 4-4-2, porque o Romerito também voltava para marcar. São características diferentes. Se for para escolher um, tecnicamente, eu acho que o jogo do Arias me faz mais sentido. Mas o Romerito tem toda uma aura e um poder de decisão que o Arias ainda não construiu dentro do Fluminense em termos maiores, né? Antes da gente ouvir o Arias, já que você citou a final de 84, o time que você disse que era 4-4-2, comandado por Carlos Alberto Parreira, Paulo Vitor, Aldo, Duílio, Ricardo, que era o Ricardo Gomes, e Branco, Jandir, Delei, Assis, Romerito, Washington e Tato. Que massa. Esse é o time do Fluminense. Isso não leu em lugar nenhum, né, Abel? Não, eu li na minha mente, amigo. Não é que não possa ler. É que se você vai lendo, ajuda mais. E não tem Seria memória afetiva, E, amigo, aqui está guardado. Esse né? Grande time do Fluminense. E você viu, você deu a sugestão de chamarmos o Arias de Romerito dos tempos modernos. O Rafa cortou, falou que não tem nada a ver. O Rafa está certíssimo. Então vamos ouvir o Arias. Vamos lá. Un título extremadamente importante para nós, porque es la oportunidad de comenzar o ano con un título importante, con un título que significa muito pro clube, que significa muito pro esse time que está aqui. Então temos nas mãos essa possibilidade de começar o ano vitorioso e um ano da melhor maneira possível ganhando essa Recopa. Eu acho que a torcida, o ano passado, o ano de 2023, foi o grande motor do time, o grande craque do time, como se fala, porque sempre estuvo aí presente com a gente, sempre incentivou a gente, sempre deu essa motivação a mais nos momentos difíceis, a vezes, do jogo. Então eu tenho certeza que não vai ser diferente. Eu sei e nós estamos conscientes de que o Maracanã vai estar lotado na quinta-feira contra a LDU e tomara que seja uma quinta-feira feliz para todos nós, que todos podamos curtir, que todos podamos disfrutar desse título tão importante para todo mundo.